Isto é uma história de amor. A minha história de amor, onde eu ganhei o prêmio Emmy como investigadora e produtora da NBC. Ele era um cirurgião brilhante, conhecido mundialmente. Alguma coisa estava errada. Como isso foi acontecer? Foi terrível, terrível. Mentiras escandalosas. Em todo lugar que a gente olhava havia uma mentira. Consequências fatais. O que ele fez foi horrível. Uns chamam de homicídio. Isso é homicídio. 6 mensagens antigas. Sexta-feira. Um dia, em outubro de 2014, eu recebi uma mensagem tão maluca que eu nunca a apaguei da secretária eletrônica. Terça-feira, 11h26 da manhã. A mensagem, meu amor, é que eu te amo demais. E Sua Santidade, o Papa Francisco, vai nos casar. É, você ouviu direito. O Papa. Francisco! Eu não estava preparada para uma notícia tão extraordinária. O Paolo disse que era porque o Papa Francisco queria agradecê-lo por ser seu médico particular. O Paolo foi chamado ao Vaticano com urgência, porque ele era um dos melhores cirurgiões torácicos do mundo. E eu vi uma carta em que outro médico comentou sobre o paciente sagrado de Paolo. Mas essa história de médico particular era novidade. O Paolo disse que nunca me contou porque era ultra secreto. Ele entrou para uma rede exclusiva de médicos que atende as pessoas mais importantes do mundo. Ele disse que seus pacientes secretos incluíam Hillary Clinton e o presidente Obama. Você disse, eu preciso te contar uma coisa, mas não conta pra ninguém. E você começou a mostrar as fotos que ele mandou para o seu celular de cirurgias que supostamente o Obama era o paciente. Era assustador. O Papa casando 2 divorciados seria uma notícia polêmica. O Paolo me fez jurar segredo. Não podia vazar nada. Ele disse que o Vaticano ia anunciar a cerimônia apenas na véspera do casamento. O Paolo disse para eu não me preocupar com dinheiro. Desde que eu me sentisse uma princesa, o céu era o limite. Em uma viagem à Califórnia para visitar minha família, o Paolo deixou todo mundo emocionado. Graças ao Papa e outros pacientes famosos... Hillary Clinton, o presidente Obama, Talvez o Elton John vá. Russell Crowe e o John Legend. E imaginar todas essas pessoas no mesmo lugar, na mesma hora. No meu casamento. O Paolo disse que tudo seria surpresa para mim. Mas ele nem se aguentava. Ele parecia um garotinho revelando seus grandes planos. Era bom demais para ser verdade? Ninguém falou nada para mim, mas alguns amigos começaram a ficar bem preocupados. Sinceramente, o que você pensou? Ou a Igreja Católica ia desmoronar morro abaixo, ou a vida da Benita ia. E por que não falou nada para mim? Eu não sei, achei que seria errado. O seu mundo ia desabar. Em 11 de julho, o dia do meu casamento, o dia em que o Papa ia nos casar, ele tinha outro compromisso. O Papa não estará na Itália, ele vai para a América do Sul. Tudo. Eu escrevi imediatamente para o Paolo. E quando ele me ligou, ele parecia tão chocado quanto eu. Ele disse que devia ser algum engano e que ele ia entrar em contato com o Vaticano na mesma hora. Nós começamos a brigar, muito. Eu sinto muito por tudo isso, mas a gente precisa resolver isso junto, porque, caso contrário, nós teremos problemas. Mas eu não sabia mais no que acreditar. Naquela manhã, eu pedi para Amanda me ajudar a fazer alguns telefonemas, começando pelo castelo que o Paolo alegou ter reservado exclusivamente para os convidados. Disseram que não sabiam nada sobre o casamento. É, e no final eu perguntei, você já ouviu falar do nome Macchiarini? E eles falaram, não. Eu conversei com uma pessoa com contatos na Casa Branca para verificar que Bill Clinton, suposto amigo íntimo do Paolo, nunca ouviu falar de nós. Eu pedi para avaliarem as joias que ele me deu. Os brincos que, segundo ele, eram de diamantes azuis raros da Rússia, nem eram de verdade. Eu pedi para o Paolo me reembolsar os 50 mil que eu gastei do meu bolso. Mas, de repente, ele disse que estava duro. Eu banquei a espiã e fui até a casa com uma peruca loira
e 2 grandes amigas. Olá. Oi, Paolo, tudo bem? Tudo bem? O que estão fazendo aqui? Abriu a porta, eu lembro que ele olhou nos meus olhos e disse: "O que você tá fazendo aqui?" Ele foi pego. Ele disse que estava na Rússia. Mentiroso, filha da... Eli deu a ele um vinho de presente e falou que veio pessoalmente dizer que sentia muito pelo nosso casamento ter sido cancelado. Oh, Eu vi uma pessoa na casa, uma mulher. E não era a esposa italiana do Paolo, de quem ele disse ter se divorciado. Era outra mulher. É uma criança pequena, 2 crianças. Meu Deus. Crianças! Seu filho da... Filha da... Por que me... Ai, meu Deus. Eu me senti paralisada. No voo de volta a Nova York, eu comecei a enxergar a realidade que eu vivia. Minutos depois de descer do avião, eu recebi o relatório de um detetive que eu contratei na Itália, chamando o nosso casamento de um monte de besteiras e mentiras. Ele falou que o Paolo continuava casado com a sua esposa italiana. Ele não se divorciou e nunca poderia se casar comigo legalmente. Depois, me disseram que a mulher que eu vi em Barcelona vivia com o Paolo há anos. E eu descobri que, além de mim, o meu suposto noivo tinha pelo menos 3 outras mulheres na vida e vai saber quantos filhos. Que jogo perverso! O que ele estava fazendo? Existe uma outra categoria para esse tipo de homem que ele é. Eu fiquei por você, por mim, pela minha equipe, porque eles se dedicaram tanto. E o que mais chocou todo mundo foi como ele mentiu descaradamente para minha filha. Não pode fazer isso, especialmente para uma filha que perdeu o pai com câncer. Vocês tinham se tornado uma família e... a confiança que ela depositou naquele homem, eu fico arrasada sempre que eu vejo essas fotos. Porque vocês confiaram nele. Eu queria acabar com a raça dele. Eu fiquei tão perturbada com a ideia do Paolo prejudicar seus pacientes que eu voltei à Europa. Eu queria conversar com os 4 médicos que acusaram o Paolo de fraude científica. A pior coisa para mim foi ver o sofrimento que a Yashin passou. Mattias Corbaccio, um cirurgião sueco naturalizado norte-americano, trabalhou no hospital onde o Paolo realizou os transplantes. Ele costumava cuidar dos pacientes após as cirurgias e começou a ficar preocupado com essa garota turca. Ela ficou com um buraco na garganta depois de um procedimento que deu errado. A traqueia de plástico de Paolo devia ter curado a paciente, mas o novo órgão não deu nada além de problemas. Os anestesistas limpavam a traqueia dela a cada 4 horas. Ela passou por 190 procedimentos cirúrgicos e sofreu asfixia em 37 ocasiões. Ela teve o estômago removido, o pulmão direito removido. Ela viveu um verdadeiro inferno, sem exagero. Ela foi completamente mutilada. Mattias também fez uma descoberta perturbadora. Eles pediram para o Paolo fazer uma palestra sobre transplante de traqueia e eu me lembro de ficar sentado lá pensando, meu Deus, ele não fez nenhum teste em animais com as traqueias sintéticas. Porque se ele tivesse essa evidência, ele teria mostrado na palestra e a verdade foi um balde de água fria. Foi um momento horripilante. O Paolo colocou suas traqueias de plástico em seres humanos sem testar o método revolucionário em animais. Ele alegou ter experimentado em porcos, mas, na verdade, nenhum porco recebeu uma de suas traqueias. Somente depois de ter realizado 5 transplantes, o Paolo começou a testar em ratos. Aquilo era uma loucura sem fundamento. Ninguém em sã consciência faz isso com seres humanos sem um embasamento científico apropriado.
A prática dele foi a coisa mais perversa que eu vi em toda a minha vida. Foi uma coisa que o Joseph Mengele teria feito. Mengele ficou conhecido como o Anjo da Morte por ter realizado experimentos fatais com prisioneiros em campos de concentração. O Matias ficou assustado com os experimentos do Paolo em humanos e juntou forças com 3 outros médicos do seu departamento que também se preocupavam com o Paolo. E eles começaram a investigar os prontuários médicos de todos os pacientes e suas publicações. O Paolo descrevia o caso da primeira pessoa no mundo a receber uma de suas traqueias de plástico como um grande sucesso. Ele sofreu apenas algumas complicações relacionadas à adaptação, mas nós cuidamos disso sem grandes problemas. E mesmo quando ele morreu, 2 anos e meio depois, o Paolo disse que a morte não estava relacionada à traqueia. Mas os médicos dizem que a realidade era assustadora. A autópsia revelou que, em vez de se adaptar milagrosamente ao corpo, a traqueia de plástico se soltou completamente. Foi uma infecção crônica, um objeto inerte parado no meio do tórax que fez ele sufocar e morrer. As imagens de dentro de sua garganta eram difíceis de ver. Eles descreveram como um mingau de tecido preto podre. E a esposa disse que o final da sua vida foi terrível. Ele sentiu dores horríveis. Ele sofreu tanto como você nem pode imaginar. Os médicos se convenceram de que as traqueias de Paolo eram uma farsa. É um tubo da morte. Um tubo da morte. Basicamente é isso mesmo. Você chama de tubo da morte? Com certeza. Ele é um charlatão, um vigarista, mas é uma pessoa com licença médica. O Paolo fez esses experimentos nas pessoas e custou a vida delas. Alguns chamam de homicídio. Isso é homicídio. É. É uma palavra forte. Eu sei, mas é exatamente o que ele fez. Eu fiquei noiva do Dr. Macchiarini. É você? É você? É. Mikhail Batin era um dos convidados do casamento. Ele conhece Paolo porque considerava o seu trabalho revolucionário e promissor. Ele se envolveu pessoalmente no financiamento do primeiro transplante de Paolo na Rússia. Ele faz parte de um grupo chamado Transhumanismo, que espera erradicar o envelhecimento e prolongar a vida. O grande objetivo do transhumanismo é prolongar a vida das pessoas e atingir a imortalidade física. É sensato. Eu quero viver. Eu quero que você viva mais. É melhor do que apodrecer no túmulo. É uma ideia para salvar o máximo de pessoas. Quando Mikhail conheceu Paolo, ele usava traqueias doadas por humanos. O Paolo ainda não havia começado a usar os controversos órgãos de plástico, mas o Mikhail ficou impressionado com ele desde o começo. E ele achou que a paciente que ele ajudou a receber o transplante de Paolo na Rússia estava se recuperando bem. O Mikhail não fazia ideia de que um pesquisador que trabalhou no caso disse que o transplante não deu certo. A traqueia que o Paolo deu a ela se soltou quase imediatamente. Apenas uma semana depois da cirurgia, tudo deu errado, tudo apodreceu, não sobrou nada. O órgão se desmanchou? É. Eu falei com a mãe dela e perguntei como que a garota estava indo e ela disse: a minha filha não consegue andar, ela não consegue falar, ela mal consegue respirar. E o quadro dela continua ruim há pelo menos uns 5 anos, deitada numa cama, respirando através de um tubo. E ela... Quando eu contei como a paciente estava indo, ele ficou arrasado. Eu achei que havia feito uma coisa boa. Eu sinto muito. Eu sei. Eu sinto muito. Por tantos anos, eu achei que eu estava fazendo uma coisa correta e dando exemplo para as outras pessoas. Em todos os lugares que eu fui, eu encontrei pessoas que não entendiam por que o Paolo as enganou.